No teu santo nome, amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Esse amém foi para mim? Se foi para mim, tá bom. Mas se é para Jesus, precisa ser mais forte, né não? Complemento a igreja do Senhor Jesus com a paz que excede todo entendimento. Amém? É isso aí, glória a Deus. Você está feliz por estar na presença do Senhor Deus? Glória a Deus por esse culto. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus por esse lugar. Glória a Deus por essa casa. Sei que muitos tiveram um dia cansativo, trabalhoso, tiveram suas dificuldades, mas estão aqui, pronto para dar a Deus aquilo que é dele, que é o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas atitudes essa que nos disponibilizamos a estar na presença dele, que possamos ter uma noite abençoada, e não esperem nada de mim, porque eu nada tenho. Na verdade, eu subi aqui vazia. O dia para mim foi bem cansativo e corrido. E o tempo foi muito curto. Mas assim mesmo ainda li a palavra. Porém, a gente, quando estamos na frente de uma responsabilidade como essa, achamos que devemos buscar mais. Sim, e não só aqui, mas quando estamos aí também. Porque a palavra é ela que muda a nossa vida. A palavra é o que traz o entendimento para a nossa vida. A palavra é o que traz amadurecimento. A palavra é o que nos dá discernimento. É dentro da palavra que a gente encontramos a verdade. E é somente nela que tem a verdade. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Filipenses. Capítulo de número 4. Versos 8. Você que trouxe, abra a sua Bíblia. Geralmente, quando a gente chega aqui, numa tribuna como essa, pastor Antônio, a gente, quando pede para que quem está aí sentado abra sua Bíblia, entendemos que quando estamos aqui e a gente pede, a gente também não traz a Bíblia, sabia? Que muitas das vezes a gente também não trazemos a Bíblia. Que quando a pessoa está no poder da oratória ou da palavra e pede para que a gente abra a nossa Bíblia, a gente não traz a Bíblia. Você sabia? Muitas das vezes, até o celular, o aplicativo da Bíblia não está formatizado ali, atualizado, essa que é a verdade. Mas amém por isso. Isso é para nosso crescimento. Carta de Filipenses, capítulo de número 4, versos de número 8, que diz assim: quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meus irmãos, a carta de Filipenses, Paulo escreve num momento muito difícil de sua vida. Ele está preso em Roma. Filipenses ficava na Grécia, ou ainda fica com certeza na Grécia. Mas ela fazia parte da Macedônia. Era vizinha da Macedônia.
E uma das idas e vindas de Paulo passando pelaquela cidade, ele encontrou um povo sedento, um povo que queria conhecer Deus, um povo que queria ter um encontro com Jesus, assim como Paulo teve. Paulo, na sua segunda ida a Filipenses, ele abre a igreja de Filipenses. E ali, pessoas são batizadas, como Lídia, Afrodite, acho que é esse o nome, e mais alguém. Paulo, ele escreve a carta a Filipenses com muita alegria, mesmo ele estando preso, sendo acusado de uma narrativa que não era verídica. Paulo estava sendo acusado por situações no qual ele não cometeu. Mas Roma estava pronta para decretar a sua morte. Mas ainda assim, Paulo tinha forças para escrever com alegria a carta de Filipe. Você sabia que a carta dos Filipenses é uma carta de alegria, mesmo Paulo sentindo dor? Você sabia que ele se alegra a escrever esta carta? Por que ele se alegrava? Porque tinha um povo que amava verdadeiramente a Deus. E ele se alegrava com isso. Ao escrever esta carta, Paulo ele está nos dando um conselho. E conselho esse que ele diz: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtude e louvor. Pensai em coisas boas, coisas verdadeiras. Coisas verdadeiras são coisas que são corretas, confiáveis, coisas sólidas, que no qual você pega e é verdadeiro, que não é história comentada aqui ou ali, contada por A, B, C, não. São histórias confiáveis, como a história de Paulo. São histórias verídicas, como aconteceu com Paulo. E ele está dizendo: tenha pensamentos verdadeiros. Sabe, Martinho Lutero, ele fala que a gente não podemos impedir pássaros voarem acima da nossa cabeça, mas a gente podemos impedir que os pássaros façam ninhos na nossa cabeça. O que significa isso? Muitas das vezes, quando a gente temos pensamentos ruins, negativos, falsos, profanos, estamos dando legalidade para que os pássaros façam ninho na nossa cabeça. E quando fazem ninho na nossa cabeça, entra no nosso coração e praticamos com as nossas mãos, geram pecados na nossa vida. E Paulo está dizendo: se vocês querem pensar, pensem em coisas verdadeiras. É um conselho que ele nos está dando nessa noite. Essa carta nos remete a repensar na nossa vida, porque muitas vezes a gente julgamos as pessoas com os nossos pensamentos. Muitas vezes julgamos aquele que está ao nosso lado com os nossos pensamentos. E detalhes, muitas das vezes fazemos ninho na cabeça de outras pessoas. Muitas das vezes fazemos com que a pessoa acredite no teu pensamento, no meu pensamento, naquilo que eu imagino que a pessoa seja. É uma palavra dura, né? Eu sei que é dura. Eu queria subir nessa tribuna aqui, pastora Roseli, e trazer uma palavra para que você pudesse pular dessa cadeira aí, glorificar o nome do Senhor com alegria. Mas quem me conhece sabe que eu não consigo fazer isso. E também nem quero, de verdade. Sabe, porque eu quero que você saia daqui com a palavra dentro do seu pensamento, que entre dentro do seu coração, e que você não permita que ninguém, nem nada nessa vida, venha tirar o que é verdadeiro, o que é santo, o que é do Espírito. Porque a palavra, ela liberta, ela transforma, ela cura, ela sara. A palavra, ela traz vida.
A palavra, ela nos traz direção. É só a palavra. Eu nada posso fazer, nem ninguém. E eu não quero que você pule de emoção ou glorifique, porque é apenas uma pessoa que está aqui pregando para você ouvir. Não, eu não sou palhaço de circo para que as pessoas olhem para mim e achem que eu tenha que fazer isso. E não estou dizendo que os que sobem aqui fazem isso. Eu só estou dizendo para você que a palavra, ela é sensata, ela é pura e ela é equilibrada. Se você sente a presença, você sente a presença quando lê, e você sente a presença quando ouve. E se tudo que tu tens pensar, pensa no que é verdadeiro. O que é verdadeiro é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela diz para que a gente se conserte. Ela diz para que a gente tome jeito. E Paulo diz isso. Tudo que é verdadeiro, pensai nisso. Pensai no que é bom. E o que é bom é ser confiável. E ele diz, ser honesto. Você sabe o que é ser honesto? Responda para você mesmo. Você sabe o que é ser honesto? Ser honesto é diante daquilo que nos propõe para tentar nos corromper. É daquilo que nos oferecem para tentar tirar o nosso caráter. Ser honesto é quando você olha para dentro de você e diz, mesmo que eu não esteja com ninguém, eu tenho que ser o que eu sou, verdadeiro e honesto. Se não é legal, não pode te ter. Se não é confiável, você não pode ter. Então seja honesto. Seja honesto no falar, no ouvir. Seja honesto no andar e no fazer. Seja honesto. É difícil, irmã? Eu sei que é. Eu sei que é honesto. Eu sei que é difícil ser honesto. Todos nós sabemos. Mas não é impossível. Não é impossível. E quando a gente somos honestos, as pessoas verem em nós confiança. E tem legalidade de chegar até nós. E compartilhar algo de sua vida tão especial. Ser honesto é não se corromper. E ser justo. Paulo está dizendo para que a gente tenha pensamento justo. Pensamentos ligados aos padrões de Deus. Quantos de nós, muitas das vezes, não pensamos coisas injustas? Eu, por exemplo. A gente estamos vivendo um tempo difícil no nosso país. E é impossível de não falar isso aqui. Não tem como não falar de política se você trabalha. Não tem como não falar de política se você precisa pagar impostos. Estamos vivendo tempos difíceis. E não tem como você pensar pensamentos justos diante das coisas que estão acontecendo no nosso país. Estou falando de mim. De pessoas que no qual governam o nosso país. Não temos como pensar e ter pensamentos justos. Mas Deus disse que a nossa justiça não viria da terra, mas sim do céu. Então se vem do céu, mesmo que sejamos injustos, Ele está dizendo, eu sou a justiça. E eu creio que a justiça dele vencerá, porque Ele é bom, é misericordioso, e a sua palavra dura para todo sempre. Porque Ele disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Essa é a confiança que a gente temos. Essa é a justiça que a gente busca.
E puro, ele diz, tenham pensamentos puros. É muito difícil ter pensamentos puros. Nos dias de hoje, com isso aqui na mão. Sejam verdadeiros. É muito difícil, não é não? Quantas coisas erradas vimos aqui. Quantos na madrugada não abrem seu aplicativo e buscam pornografia? Mas por que na madrugada, irmã? Porque na madrugada todo mundo está dormindo. Porque na madrugada todo mundo está cansado. Ninguém vai te procurar. Ninguém vai procurar. Quantos não têm os seus pensamentos impuros voltados para a prostituição? Quantos não buscam na internet coisas impuras para que a sua vida medíocre, me desculpe falar isso, mas é verdade, possa ter vida? Porque para você ter vida, você não precisa disso. Você precisa ter pensamentos puros, verdadeiros e honestos. E quando você tem, você não busca um desvio para que você possa ter mais poder sobre você e sobre outras coisas. Não, você não precisa disso. Que você tenha pensamentos puros, voltados para Deus. Pensamentos no qual te levará a caminhos verdadeiros, honestos, sinceros. É difícil ter paz nos dias de guerras. É difícil viver bem nos dias de luta. Dias esses que no qual a gente tem na mão. O celular nos corrompe. O celular nos tira da presença. O celular traz para nós vida que não podemos ter. E daí temos pensamentos no qual Deus não se agrada. Não brigue comigo. É Paulo que deixou esse recado para a gente. Não reclame porque eu estou trazendo uma palavra dura. Queria trazer uma palavra diferente, mas foi a que Deus me deu. O que eu posso fazer? Li tantas outras, mas era essa aqui. Nada posso fazer. Só posso dizer para que a gente possa se arrepender, olhar para trás e tentar resolver aquilo que nos tira da pureza de Deus. Quando Paulo diz que a gente devemos ter esses bons pensamentos, é porque ele sabe que a igreja de Filipe estava vivendo mais ou menos isso. Estavam se perdendo. Estavam pegando caminhos que no qual iriam tirá-los da presença do Senhor Jesus. Paulo, mesmo com dor, preso, com certeza sendo torturado, ainda assim escreveu uma carta para que a gente pudéssemos vivê-la, mesmo que seja difícil, mas não é impossível. E ele fala o que é amável, pensamentos de amor e não de ódio. Quantas vezes não temos pensamento de ódio? E eu vou falar dos dois. Por esses dias, eu tive isso. Eu senti isso. Só foi eu que sinto? Só eu que sinto? Acho que não, né? Todo mundo aqui é ser humano. E eu tive sim. Mas não é ódio para que eu venha tirar a vida de outra pessoa com a minha língua, com a minha falácia, com os meus maus pensamentos. Mas ódio porque eu queria resolver e não pude. Ódio porque eu queria tomar uma posição, mas não pude. Ódio porque eu queria colocar a pessoa no seu devido lugar, mas eu não pude. E que bom que eu não posso. E que bom que eu não tenho esse poder. Porque se eu tivesse, com certeza eu estaria atacando fogo, não no inferno, mas na vida da pessoa. Porque não é contra
As pessoas, não é contra o ser humano que lutamos, mas é contra as potestades demoníacas. Elas que tomam posse de vidas, elas que tomam posse de almas. E é bom que a gente tenha um pensamento verdadeiro para conseguir discernir o que é de Deus e o que é do diabo. E o pensamento amável? Ah, como é fácil! Como é fácil falar de amor! Como é bom falar de pessoas amáveis na nossa vida! Eu tenho grandes amigos que são pessoas amáveis na minha vida. Eu tenho pessoas maravilhosas na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, que é muito fácil falar delas. São pessoas maravilhosas. Mas quando Paulo diz que tenham pensamentos amáveis, são pensamentos mesmo com as pessoas que te acusam, mesmo com pessoas que não gostam de você, mesmo com pessoas que te desprezam, mesmo com pessoas que olham para você torto, ainda assim é necessário que tenhamos pensamentos amáveis. Não é fácil, não. Seguir esse Jesus não é fácil, não. Viver dentro daquilo que Jesus quer não é fácil. Mas se fosse, essa igreja estava saindo pela janela de gente. Todas as igrejas estavam lotadas. Porque se fosse fácil, estava todo mundo aqui dentro ouvindo esta palavra. Mas por não ser fácil, e você, por ser mais difícil ainda, está aí sentado, ouvindo, tentando mudar de vida. Porque você também não é fácil. Porque se você fosse fácil, o diabo já teria tomado conta da tua vida, já teria tomado conta da tua alma, da tua casa e da tua família, de tudo que tu tens. Mas não, você é uma pessoa difícil, resistente, resiliente, e por isso está aqui, porque está aos pés do Senhor Jesus, aquele que tudo pode, que tudo faz, que tudo ouve e que tudo vê. Esse Deus é o Deus que eu quero morrer aos seus pés. Esse Deus é o Deus que eu quero encontrá-lo. Esse Deus é o Deus que eu busco para a minha vida. Esse Deus é o Deus que eu busco para a minha casa e para a minha família. Esse Deus é o Deus que eu quero que todos tenham. Esse Deus é o Deus que eu amo. E que por isso que os meus pensamentos de ódio não são ditos, porque eu amo. E eu quero que essa pessoa permaneça na presença de Deus. E por isso temos que ter palavras amorosas, pensamentos amáveis. Você não é qualquer um. Não. Você foi chamado pelo seu nome, pelo seu sobrenome. E Ele ainda deu o seu endereço. Ele ainda falou onde você mora. E mandou te buscar. E por isso você está aqui nessa noite. Essa cadeira está reservada para você. Não é só porque estava vazia. Não, é o Espírito Santo que te conduziu até aqui. Foi Ele que trouxe você nessa noite. E eu creio que trazerá por muitos e muitos anos. E Ele fala: boa fama, boa fama. Pensamentos que muitas das vezes tira nossa reputação ou põe. Boa fama. Paulo tinha uma boa fama, não tinha? Ou não? Paulo tinha ou não tinha uma boa fama? Não, não tinha. Paulo não tinha uma boa fama. Paulo perseguia os cristãos.
Paulo entrava nas casas dos cristãos, arrancava ele de dentro dos seus lares, levava para fora, julgava e levava preso. Quantas das vezes não assistiu à morte de cristãos? Paulo não tinha uma boa fama. Agora sim, na carta de Filipenses, Paulo tem uma fama boa. Ele tem boa fama depois que encontrou Jesus. Mas ainda assim, os cristãos tinham medo dele. Paulo foi um homem muito julgado pelos próprios cristãos. Paulo não era aceito em muitos lugares. E não era os judeus, não era os romanos, não era os ímpios. Eram os próprios cristãos. Paulo foi chamado de filho do diabo. Você sabia disso? Paulo não era aceito em muitos lugares. Mas ele não era aceito porque ele não tinha boa fama? Ele não era aceito porque ele tinha bons pensamentos. Verdadeiros, honestos, justos, de boa fama. Por isso que ele não era bem aceito. Tente ser verdadeiro para você ver o que acontece com você. Só tente falar aquilo que você acha que é verdadeiro e que você tem certeza que é, para você ver o que acontece. Você é desprezado, não é aceito, é julgado. E detalhes, tem má fama. Assim era a vida de Paulo. E Paulo ele fala: tenha pensamentos de virtude. Eu anotei isso aqui. Pensamentos de virtude. Meu Deus. A Bíblia diz para o homem: qual homem achará uma mulher virtuosa? Não é isso, diácono Maico? Você sempre fala esse versículo? Está sempre comentando esse versículo? Mais ou menos isso, né? Quem achará uma mulher virtuosa? Uma mulher virtuosa, uma virtude, uma pessoa que tem virtude. São pensamentos de excelência. É uma pessoa excelente. É uma pessoa amigável. Uma pessoa boa. É uma pessoa prestativa. Honesta. Isso Paulo manda a gente ser. Será que a gente conseguimos ser isso? É muito raro, né, não? E é muito difícil. E se há algum louvor nisso, pensai. Aqui ele está dizendo: todas essas coisas eu deixo para vocês. Deixo tudo isso para que vocês possam entender, compreender e vivê-la. E se há em tudo isso que ele falou louvor, que a gente possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Você glorifica a Deus por essa palavra? É uma palavra que nos arremete pensamentos que no qual a gente não queríamos ter. Mas a palavra ela é dura quando ela exige que seja mudado a nossa vida. A palavra ela é dura quando exige que a gente tomamos um posicionamento. Você não está aqui só sentado para ouvir uma palavra. Eu acredito que você não veio aqui me ver, nem ver os pastores, absolutamente nada. Você veio aqui exclusivamente buscar mudança para a sua vida. Porque de nada adianta você entrar todos os dias pelas portas, ouvir louvores, palavras,
e sair da mesma forma, e chegar em casa da mesma forma, e continuar da mesma forma. A palavra de Deus é para que haja mudança na nossa vida, no nosso entendimento e no nosso querer. A palavra de Deus, ela traz vida e vida em abundância. E mesmo que a gente estejamos cansados, Ele traz vigor para a nossa vida. Mesmo que a gente não queira mais, ainda assim, Ele traz o conforto para a nossa vida. Eu confio e acredito que você nessa noite sairá daqui com a certeza de que Paulo escreveu essa carta não para Filipenses, mas para todos nós. Ele não escreveu somente para Filipenses que estava vivendo um momento no qual estavam procurando outros amores, outros lugares, outras ocasiões, novos momentos. Não, eu não acredito. Mas eu acredito que ele estava pregando para a gente nos dias de hoje, no qual buscamos para a nossa vida algo que não é de Deus. Sim. Muitas das vezes encontramos coisas e situações que nos tiram do momento que precisamos estar com Deus. Deus deixou essa palavra para que a gente pudéssemos entender que cada um pensa de uma forma, que cada um tem uma forma de agir, de falar e de viver, e que essas pessoas não façam ninhos nas suas cabeças, que essas pessoas com suas palavras persuasivas não venham fazer ninhos nas suas cabeças, que vocês permaneçam na visão, e a única é Cristo. Que vocês olhem para frente e vejam Cristo, porque somente Ele, e só Ele, e unicamente Ele, é o nosso Redentor, é o nosso Criador, é o que fez tudo e todas as coisas, inclusive você. Você só está aqui porque Ele soprou nas suas narinas no dia de hoje outra vez. Quando você acordou pela manhã, o sopro dele mais uma vez entrou nas suas narinas, assim como você nasceu no dia que saiu do ventre da sua mãe. Todos os dias ele vem e sopra nas suas narinas e diz para você: viva aquilo que eu preparei no dia de hoje. Coisas grandes tenho, e Ele irá cumprir cada uma delas. Coisas grandes o Senhor fez para nossas vidas, e ainda irá fazer. E mesmo que você acorde pela manhã já reclamando porque acordou atrasado, Ele está dizendo: eu te acordei muito antes disso, soprei nas tuas narinas e te coloquei de pé nessa manhã, para que você venha ter pensamentos voltados para mim, pensamentos agradáveis, pensamentos positivos, que não venha permitir que pássaros voem e façam ninhos na sua cabeça, mas que você consiga prendê-los, cada um deles, nas suas mãos. E não permita que nenhum deles venha fazer barulhos na sua mente. Já chega, está tarde demais, hoje não dá para ir para a igreja. Chega, o nosso pastor é a mesma coisa. Chega, não dá mais, o culto é do mesmo jeito. Deus está dizendo nessa noite para você que enquanto você estiver com pensamentos de ninhos, você não vai avançar. Que você saia daqui nessa noite com a certeza de que tudo acontece porque Deus permite e porque Ele quer. Você não estaria aí somente porque Ele permitiu, mas Ele quis que você estivesse aqui nessa noite. Ele não só permitiu, mas Ele quis que você viesse a esta casa nessa noite.
E se prepare, porque coisas grandes o Senhor vai fazer com você. Ministério de louvor, por favor. Se preparem, porque coisas grandes Deus irá de fazer nas suas vidas. Eu creio que Deus está preparando um tempo novo, um ano novo, uma vida nova, coisas maravilhosas para você. Pastor Antônio, com a sua permissão, jovem, você que está, você, por favor, fique de pé. Deus manda te dizer nessa noite, jovem, que Ele está preparando um tempo novo para você. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus fala no meu coração que coisas novas vai acontecer na sua vida. Te preparas, porque Deus está preparando um lugar novo para você. Deus está preparando uma palavra nova para você. Se prepara, porque eu vejo nas suas mãos uma Bíblia, e eu vejo na tua boca uma palavra, e eu vejo na vida de muitos serem mudadas pela sua vida. Recebe, porque é de Deus para você, e eu creio que a promessa dele vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, e me conhece.